Olá, bem-vindos a mais um Nelscast. Eu sou Mariana Amado, gerente de Relacionamento e Comunicação Institucional da Nels. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimento nos planos BDs. Olá, me chamo Romão Júnior, sou gerente de acompanhamento e controle de investimentos da Nels. Olá pessoal, meu nome é Cleiton Pires, sou gerente de planejamento e pesquisa de investimentos da Nels. Então, meninos, hoje a gente vai falar sobre plano BD, investimento em plano BD. Antes de eu fazer as perguntas para vocês, eu queria contextualizar e falar um pouquinho do perfil demográfico desse plano, né? Então, a gente tem aí 80% de um público masculino, né? Sendo que 99,7% desse público está acima de 50 anos. E mais de 70% acima de 70 anos. Então, a gente tem um público majoritariamente idoso, todos são assistidos, né? Então, a gente não tem ninguém ainda em fase de contribuição desse plano. E aí eu queria saber de vocês, né, Cleiton? Diante desse público, como é que é a carteira de investimento desses planos BDs? O que é que se pensa na hora de investir e de escolher fazer a seleção dos investimentos dos planos BDs? Isso, Mari. É muito importante essa contextualização dos planos BDs, porque é isso que vai definir qual é a carteira de investimento do plano BD. A gente faz um estudo que se chama ALM, né? Um estudo que a gente compara ali o passivo e o ativo do plano. E aí é com base nessa massa de participantes, né? Nessa questão das idades, expectativa de vida, né, alguns cálculos atuariais, que aí a gente consegue construir qual é o passivo, ou seja, o que é que a gente precisa ter em termos de dinheiro para fazer frente aos compromissos do plano, e a partir daí a gente faz a carteira de investimentos. Então, hoje a carteira de investimentos dos planos BD da NEOS, majoritariamente, eles estão investidos em títulos públicos federais. Como a gente falou em alguns episódios anteriores, a gente falou da marcação na curva, então o fato de a gente ter esses títulos, a gente consegue casar os vencimentos e os recebimentos de cupons, né, que é um pedacinho ali da rentabilidade desses títulos públicos que a gente recebe ali com alguma periodicidade. Então a gente consegue casar isso com o que a gente precisa pagar em termos de benefício e outras despesas que a gente tem no plano. Além disso, a gente tem crédito também, crédito privado, que a gente pode falar que é debêntures, né, que são títulos ali de dívida de algumas empresas que são listadas em bolsa, entre outros ativos também que a gente tem na carteira. Alguns planos BDs, no caso do plano CD, ou do plano BD RN, no plano BD de PR, né, de Pernambuco, a gente tem renda variável, e também tem imóveis, né? Alguns imóveis hoje a gente tem ali na carteira um percentual muito pequeno, mas hoje o que a gente pode falar é que a maior parte dos recursos estão investidos em títulos públicos federais, NTNBs que são indexados ali ao IPCA, à inflação. O importante é que a gente tenha vencimentos desses títulos ali desde 2024 até 2055, porque a gente trabalha no passivo ali do plano a expectativa de vida, e aí a gente tenta casar o pagamento desses benefícios até a última pessoa que vai ficar ali no plano, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento da massa de participantes para a gente construir a carteira dos planos BDs da NELS. Então, eu vou puxar uma coisa que não tem muito a ver com investimento, mas que é uma realidade que a gente vive, e como a gente precisa conhecer esse público, e aí entra a importância também da prova de vida, não é isso? Então, eu sei que às vezes a prova de vida não é uma coisa que todos gostam, mas é entender a importância da prova de vida até para a gente poder saber a massa, as idades, enfim, quais são os nossos compromissos, até onde vão nossos compromissos com esse público. Perfeito, Mário. Se me permite complementar, a prova de vida é importante até para a gente ter ali uma visão da massa de participantes do plano BD ajustada à realidade. Por que isso é importante? Se a gente tem ali uma informação que ela não está ajustada à realidade, a gente pode acabar gerando um déficit no plano BD. Entendeu? Porque os investimentos não vão estar condizentes à realidade de fluxo ali de pagamentos, de compromissos do plano. Então é muito importante a gente ter ali a base de dados dos participantes atualizadas para que a gente não traga nenhum problema futuro ali para os planos BDs. A importância do cadastro estar atualizado, né, Mari? Isso é super importante, principalmente para a realidade desses planos. Exato. Então, Romão,
eu queria que você falasse um pouquinho como esses assistidos podem acompanhar os resultados do seu plano BD. Perfeito, Mari. Assim como o Cleito detalhou bem a questão da carteira, né, da composição desses ativos, no site da ANEELS, né, na ferramenta do BI de investimentos, a gente estruturou as informações das carteiras dos planos BDs, dos 3 planos, seja o BDBA, o BDPE e o BDRN, padronizado para todos os seus assistidos. Então, lá na ferramenta do BI, você vai ter informações a respeito da carteira de investimento, a concentração desses investimentos, a rentabilidade, histórico de rentabilidade, bem como o desempenho do seu plano em relação à sua meta atuarial. Então, todos esses dados, todas essas informações estão lá à disposição do participante, do assistido, no caso dos assistidos, né, onde eles podem fazer todos os tipos de análise e conhecer de forma muito clara e objetiva a realidade do seu plano. Maravilha. Vamos agora para a perguntinha do nosso participante que mandou no nosso Instagram. Fiquem ligados no Instagram da ANEELS, @ANEELSPrevidência. Sempre que a gente for gravar algum programa, a gente vai abrir caixinha de pergunta e vocês podem mandar as dúvidas de vocês lá, tá? Então vamos lá, a pergunta de Marcílio Q. Gostaria de esclarecimentos sobre como funciona o ajuste de precificação do plano BD de Pernambuco, BDPE. Boa pergunta, Mari e Marcílio, também obrigado pela pergunta. O ajuste de precificação, ele é um cálculo que é feito pela Fundação, pela ANEELS, né, para comparar qual seria o ganho, né, que aquele plano, que aqueles ativos que hoje estão marcados na curva daquele plano, eles teriam se eles fossem marcados ou se eles fossem vendidos hoje, por exemplo, né? Então, a gente tem uma carteira de títulos públicos que, quando a gente comprou, eles valiam uma taxa de juros, né, na época. Hoje, no mercado, esse título está com a taxa mais baixa, pode estar com a taxa maior do que a gente comprou. Então, a gente tenta, a partir do ajuste de precificação, tentar identificar ali qual é a valorização ou a desvalorização que a gente teve na carteira, se a gente trouxer esses ativos que estão marcados na curva para o valor justo dele de mercado. Então, a partir daí, você tem uma noção se a gente está tendo ali uma valorização ou não momentânea ali dentro dos planos. Então é isso, pessoal. Obrigada a vocês novamente por estarmos juntos aqui. E vamos encerrar o programa. Até o próximo Neoscast.